Nas colinas tranquilas de Judá, ainda marcadas pela poeira da reconstrução, surgia um homem cujo nome carregava a promessa de uma missão celestial. Ele viveu no período posterior ao retorno do cativeiro babilônico, por volta do V século antes do Cristo, quando Jerusalém erguia novamente seus muros e o templo era restaurado. Era conhecido como Malaquias, título que, segundo a tradição, significa meu mensageiro, ecoando as palavras registradas no livro que leva seu nome, no capítulo 3, verso 1. Eis que envio o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. Quem era esse porta-voz que se levantou quando o fervor espiritual parecia enfraquecer? Por que suas palavras atravessaram o tempo, mantendo-se vivas até hoje? A resposta repousa no fato de que ele foi o último profeta antes de mais de 4 séculos de silêncio entre a antiga e a nova aliança, incumbido de denunciar injustiça, idolatria e descuido no culto, enquanto conclamava o povo a retornar ao Senhor de toda a terra. Sua história começou de forma simples, em uma pequena aldeia de Judá, onde famílias trabalhavam com afinco para reconstruir suas vidas e renovar a aliança com Deus. Muitos acreditavam que seu nascimento ocorreu numa noite serena, sol-se iluminados, quando as colinas guardavam o sussurro de antigas promessas. O Templo de Jerusalém, ainda em reconstrução, exalava o aroma de pedras riquem-lavredas e o som das orações dos que voltavam do exílio, criado por pais humildes, mas piedosos. Malaquias foi alimentado desde cedo pelas histórias de Moisés, Elias e de outros servos que haviam sido instrumentos nas mãos do Altíssimo, enquanto as demais crianças corriam pelos campos. Ele preferia ouvir os anciãos e contemplar o horizonte, como se buscasse algo invisível. Certa tarde, enquanto o pôr do sol tingia as montanhas, seu pai lhe disse com voz firme: "Você é o mensageiro que Deus preparou para esta geração." Essas palavras, carregadas de destino, permaneceram gravadas em seu coração, conduzindo-o ao chamado que marcaria a história de Israel. Nos pátios do templo já restaurado em Jerusalém, ele observava, à distância, os rituais que outrora haviam sido a glória da adoração israelita. O brilho das pedras requem-colocadas contrastava com a apatia de muitos corações. Jovem, Malaquias percebia que sua alma ardia com uma inquietação incomum, como se uma mensagem antiga já estivesse gravada em seu espírito antes mesmo de ser revelada. Era o período posterior ao retorno do cativeiro babilônico, cerca do V século antes de Cristo, quando a vida religiosa de Judá oscilava entre a devoção e a frieza. Apesar da reconstrução física, a espiritualidade do povo permanecia frágil. No mercado, ele ouvia discussões sobre balanças desonestas, enquanto nas casas ecoavam murmúrios sobre dívidas não pagas. Lembrava-se das instruções contidas na lei, como registrado em Levítico capítulo 19, verso 35, que condenava medidas enganosas, mas via tais mandamentos sendo ignorados. Entre os sacerdotes, notava sacrifícios oferecidos de qualquer maneira, contrariando as orientações de Deuteronômio capítulo 15, que exigia o melhor diante do Senhor. A pergunta que muitos murmuravam, será que Deus ainda se importa conosco, soava como um desafio, e ao mesmo tempo como um clamor por resposta. Essa indiferença espiritual se tornava, para ele, um peso crescente. Recordava-se das histórias de Isaías, Jeremias e Elias, homens chamados para corrigir o rumo da nação. Seria possível que o mesmo destino o aguardasse? Essa possibilidade não lhe trazia conforto, mas sim um senso de responsabilidade, que se aprofundava a cada dia, buscando clareza. Ele subia as colinas próximas, onde o vento percorria os campos como um mensageiro invisível. A lei
do barulho do comércio e dos corredores do templo. Inclinava-se em oração, procurando compreender o que o Criador exigia dele. Foi em um desses instantes de recolhimento que tudo se transformou. Não foi uma voz audível, mas as palavras ecoaram dentro dele, como se fossem escritas no mais íntimo de seu ser. Lembrando o próprio anúncio de Malaquias capítulo 3, verso 1, Eis que envio o meu mensageiro. Nesse momento, compreendeu que o chamado não era uma possibilidade distante, era uma certeza gravada pelo próprio Deus. A ordem soou dentro dele como uma sentença irrevogável. Vá e fale. Diante do céu aberto sobre as colinas de Judá, Malaquias permaneceu imóvel, sentindo o coração pulsar como nunca. 6. Aquela não era mais apenas uma impressão ou um sentimento. O próprio Senhor havia confirmado seu chamado. O peso que antes o esmagava, agora se tornara fogo que ardia no mais íntimo, como Jeremias descrevera séculos antes. No capítulo 20, verso 9, havia no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado, sofrer, e não posso mais. Ao descer, percebeu os olhares de alguns conterrâneos, talvez curiosos, talvez indiferentes. Ainda assim, algo nele havia mudado. 9. Ele sabia que precisava preparar o povo, mas o caminho parecia estreito e desafiador. 10. O templo em Jerusalém, coração da adoração nacional, tornara-se silencioso em seu fervor, mesmo que os cânticos e passos ecoassem pelo átrio. No pátio central, observou os sacerdotes executando tarefas como se fossem meros gestos repetidos. As vestes, símbolo de santidade, exibiam o desgaste, não apenas do tecido, mas do zelo. Então, algo fez seu espírito estremecer. Um cordeiro manco foi conduzido ao sacrifício. A lembrança de Levítico capítulo 22, verso 20. E um que proibia oferecer animais defeituosos veio à sua mente como uma acusação contra aquela negligência. Aproximou-se de um dos sacerdotes, mas foi repelido com frieza. Volte depois, jovem. Estamos ocupados. Não houve sequer contato visual. Recuou, porém não desistiu. Compreendia que sua missão não se limitava a confrontar a liderança religiosa, mas a todo o povo que havia se afastado da aliança. As palavras registradas em Malaquias capítulo 1, verso 6, já começavam a se formar em seu coração. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Sei e o supõe. Onde está a minha honra? Ao deixar o templo, ouviu murmúrios sobre ofertas rejeitadas, sacrifícios impróprios e até o uso indevido de bens consagrados. Cada relato alimentava a indignação que crescia em sua alma. Ruas do Pedra. O som de seus passos se misturava ao peso da responsabilidade. Não eram apenas os sacerdotes que haviam falhado, a nação inteira precisava ouvir a voz de Deus, e ele estava prestes a proclamá-la. Frieza espiritual parecia ter enraizado não apenas nos altares, mas também nas casas, nos mercados e nas ruas de Jerusalém. O pacto renovado com lágrimas e fervor ao retornar do exílio babilônico, menos como descrito em Neemias capítulo 10, agora se mostrava frágil, quase irreconhecível. Ao dobrar uma esquina, Malaquias foi atraído pelo som de uma discussão acalorada. Um vendedor, com o rosto tomado pela ira, acusava um comprador de utilizar pesos falsos. O cliente, por sua vez, apontava para a balança adulterada do próprio comerciante. Nenhum deles parecia disposto a reconhecer a própria culpa. Lembrava as advertências do Senhor registradas em Provérbios capítulo 11, verso 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Seguindo adiante, encontrou uma mulher sentada à beira da estrada, soluçando baixinho. Em suas mãos, uma pequena bolsa com moedas
claramente insuficientes para suprir suas necessidades. O profeta imaginou quantas vezes aquela mesma mulher já teria sido explorada por homens que deveriam agir com compaixão, em vez de opressão. Logo adiante, na praça, um grupo de jovens zombava das tradições transmitidas por seus pais, fazia chacota sobre os sacrifícios prescritos pela lei e desprezavam as promessas de bênção. Um deles, rindo, afirmou: "Se o Senhor se importasse, já teria nos dado prosperidade." Para Malaquias, tais palavras eram o retrato da decadência espiritual, incredulidade misturada com irreverência. Ao retornar para sua humilde morada, sentou-se à luz trêmula de uma lamparina. As sombras nas paredes pareciam narrar a história de uma nação que se afastara da luz divina. Enquanto orava, foi tomado por uma visão. Uma balança imensa pendia do céu. De um lado, um peso esmagador de mentiras, injustiça, indiferença. Do outro, uma pequena porção de obediência e verdade. Então, um fogo surgiu na base, consumindo o lado mais pesado, não como destruição cega, mas como purificação, lembrando as palavras de Zacarias capítulo 13, verso 9. "E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata." Ao abrir os olhos, seu coração estava decidido. Ele não apenas denunciaria o erro, mas também proclamaria o juízo que se aproximava. Nos dias seguintes, caminhou pelas ruas com olhar firme, percebendo em cada esquina sinais de corrupção. Como um homem de vestes rasgadas, 9 por dívidas injustas, menos marcas visíveis de uma nação que havia se esquecido do seu Deus. Pelas ruas estreitas de Jerusalém, Malaquias via crianças com o olhar vazio, ignoradas por aqueles que passavam carregando cestos repletos de pão e frutas. Até mesmo no templo, onde a justiça deveria florescer, o aroma dos sacrifícios não trazia lembrança de adoração, mas denunciava ofertas rejeitadas, como o Senhor havia advertido em Malaquias capítulo 1, verso 8, ao condenar a entrega de animais defeituosos. O povo vivia como se o Altíssimo estivesse distante, tratando as promessas divinas como lendas antigas. No entanto, o profeta sabia que o Eterno estava prestes a agir, de modo que ninguém poderia ignorar. Naquele amanhecer, com o céu tingido por tons dourados, ele permaneceu diante do portão do templo, sentindo o peso quase esmagador de sua missão. Recordou-se da aliança feita com Levi, descrita em Malaquias capítulo 2, versos 4 a 6. Quando o sacerdote caminhou com Deus em integridade e temor, ao entrar, encontrou um silêncio que não era reverente, mas fruto da indiferença. Sacerdotes andavam lentamente, como se o serviço fosse mero costume. Outros murmuravam sobre questões banais. Com passos decididos, aproximou-se do altar. Quando os olhares começaram a se voltar, ergueu a voz: "Lembrem-se da aliança com Levi. Ele honrou o Senhor com sua vida. Mas vocês têm profanado este altar com ofertas manchadas e palavras sem sinceridade. Onde está o temor devido ao nome do Altíssimo?" Alguns o encararam com confusão. Outros desviaram o olhar. Ainda assim, Malaquias prosseguiu, denunciando a corrupção que havia transformado rituais sagrados em cerimônias vazias. Mas Tam-Am ofereceu esperança, lembrando que o propósito da aliança era trazer vida e paz, e que ainda havia tempo para voltar ao caminho certo. Ao deixar o templo, seguiu para o mercado. O cheiro de especiarias se misturava ao som de negociações, discussões e gargalhadas, mas para ele, tudo aquilo soava vazio. Subiu sobre uma pedra e bradou: "Ouçam!" Algumas pessoas se aproximaram com curiosidade, outras olharam com... O momento de falar ao povo havia chegado,
e a mensagem não poderia ser suavizada. Menos era hora de expor a verdade, diante de toda a nação. O horizonte parecia refletir o que se passava no coração do profeta. Um instante suspenso, entre o passado e o futuro, como se o próprio céu anunciasse que um ciclo estava prestes a se encerrar. Malaquias compreendia que sua voz já se aproximava do fim, mas ainda havia uma última mensagem a proclamar. Diante de uma multidão reunida no vale, falou com intensidade renovada. Lembrem-se da lei entregue a Moisés, no Monte Horebe, com todos os estatutos e mandamentos que o Senhor concedeu a Israel. Lembrando as palavras registradas em Malaquias capítulo 4, verso 4. Sua voz carregava tanto advertência quanto apelo, pois sabia que o povo necessitava de uma âncora espiritual, enquanto aguardava o cumprimento das promessas divinas. Então anunciou algo que sacudiu os ouvintes. O Altíssimo enviará o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ecoando Malaquias capítulo 4, verso 5. O nome de Elias, o homem que havia confrontado o rei Acabe, e invocado o fogo do céu, conforme primeiro livro dos Reis capítulo 18, despertou esperança em alguns e incredulidade em outros. Prosseguiu dizendo que essa vinda traria reconciliação entre pais e filhos, mas que, se tal restauração não ocorresse, a terra sofreria maldição. O silêncio que seguiu suas palavras parecia pesar sobre cada rosto. Malaquias sabia que essas seriam suas últimas declarações públicas. A missão havia sido cumprida, mas o enredo divino ainda não chegara ao clímax. O mensageiro se retirava, e a promessa caminhava para seu cumprimento. Nos dias subsequentes, um estranho silêncio envolveu Judá. Pequenos grupos comentavam a profecia, alguns com expectativa, outros com temor. O profeta já não buscava multidões. Caminhava sozinho pelas ruas e campos, observando famílias nas portas, comerciantes negociando e sacerdotes em seus serviços. Em seu íntimo, percebia que a maioria não estava pronta para o que viria. Com o tempo, surgiram histórias, antes que ele se retirara para as montanhas, como se tivesse desaparecido no vento. Outros 6 acreditavam que continuava entre o povo, invisível, aguardando, ninguém sabia ao certo. Mas o que todos reconheceram foi o vazio deixado por sua voz. Esse silêncio se estenderia por mais de 4 séculos. O longo intervalo em que o céu permaneceu sem profetas, até que a próxima promessa fosse cumprida. As promessas do Altíssimo pareciam distantes, e o coração de muitos oscilava entre a esperança e a dúvida. Ainda assim, Malaquias tinha certeza de que o plano divino não poderia falhar. O mensageiro que ele havia anunciado, aquele que prepararia o caminho, chegaria no tempo determinado pelo Criador. O silêncio que se seguiu à sua partida não foi apenas ausência de palavras. Foi um período de expectativa, em que suas advertências e promessas ecoavam na mente de todos os que ainda ansiavam pela verdade. Durante mais de 4 séculos, Judá viveu sob a sombra de sua mensagem, aguardando o sol da justiça, mencionado em Malaquias capítulo 4, verso 2, a purificação e a restauração prometidas. O profeta deixou mais do que frases gravadas. Deixou um exemplo vivo de fidelidade em meio à apatia e à corrupção. Sem tronos ou exércitos, sua força residia na verdade que carregava. Ele mostrou que a voz de Deus encontra morada em qualquer coração disposto, mesmo quando o mundo ao redor parece perdido. Sua pregação nos lembra que cada decisão importa. Ele chamou o povo de volta à aliança, ao respeito pelo que é santo e à prática da justiça. E, acima de tudo, semeou esperança menos apontando para um futuro em que o Senhor restauraria todas as coisas. Quando o silêncio foi finalmente quebrado, séculos depois, ecoou no deserto a voz de outro mensageiro, exatamente como Malaquias havia predito. A história de Deus seguia viva, escrevendo novos capítulos.
E hoje, sua mensagem ainda nos convida à reflexão. Nossas ofertas são puras? Nossa adoração é sincera? Somos luz em meio à escuridão? Se essa história falou ao seu coração, compartilhe nos comentários o que mais te impactou. Curta este vídeo para que mais pessoas conheçam a mensagem de Malaquias e envie para alguém que precise ouvir sobre esperança e fidelidade. E, para continuar acompanhando relatos bíblicos que inspiram e fortalecem a fé, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perderá nenhum capítulo dessa jornada, que ainda continua a ser escrita pelo próprio Deus.